Então o tema da mensagem de hoje é a grandeza de Jesus. Amém, irmãos? E ele realmente é muito grande, ele é poderoso. Independentemente se você crê ou não crê, ele é grande. Uma vez eu vi uma pessoa contando um testemunho, dando um testemunho assim, mas que tamanho que é Deus? Ele é do tamanho que você enxerga. Só que não. Aí ele citou esse exemplo. Ele citou o exemplo do avião, né? Quando o avião está lá em cima, aproximadamente ali entre mais ou menos 10 a 12 quilômetros de altura, nós vemos ele pequeno, sim ou não? Mas nós enxergamos ele pequeno, mas não significa que ele seja pequeno. Não é verdade? Quando ele está lá em cima, nós vemos só aquele coisinha pequenininho lá, soltando aquela fumacinha e indo embora. Mas naquele avião, muitas das vezes ali, cabe 300, 400 pessoas no avião daquele. E quando ele chega diante de você ali, pertinho no aeroporto ali, você observa que ele é um grande avião. Então assim, muitas vezes nós enxergamos, é muito questão da perspectiva. Às vezes a pessoa enxerga um Jesus que, na visão dele, Jesus não pode fazer o milagre que ele tanto está precisando na vida dele. Mas não significa que ele não seja grande. Muitas vezes é a nossa fé que é pequena. Muitas vezes é a minha fé que é pequena, muitas vezes a tua fé que é pequena de alcançar o milagre de Jesus. Porque ele é grande, amém? Ele é grande e será eternamente grande. Ele foi grande ontem, ele é grande hoje e será grande eternamente em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho aí, no livro de Lucas 13, versículo muito conhecido, do versículo 10 ao 17. Lucas 13, 10. Diz assim, ó: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus e aleluia, amém? Põe a mão na sua cabeça agora e repita comigo assim: Senhor Jesus, abra agora a minha mente, a minha consciência, a minha subconsciência, para que eu possa entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, queridos, como nós falamos no início, Jesus, ele é grande, ele é poderoso, ele não mudou. Os milagres que ele fazia no passado, ele pode realizar da mesma forma no dia de hoje. Então você observa que aquela mulher, ela caminhava encurvada. Você imagina, muitos de nós não aguentamos ficar numa determinada posição por muito tempo, sim ou não? Aconteceu uma situação comigo hoje, de um ferro, literalmente um ferro entrou no pneu do meu carro hoje. Um ferro, meu irmão, era um pedaço de barra de ferro. Pô! Aí o que foi acontecer? O pneu furou. Aí você pergunta: pastor, o senhor sabe trocar pneu? Lógico que eu sei, irmão.
trocar o pneu. O problema é quando o macaco está com problema, o macaco. Você está entendendo? O macaco do meu carro é assim. Você encaixa naquele ferro aqui e a intenção sua é rodar até subir. Que foi isso? Para levantar o carro. Aí o que acontece? Irmãos, o bicho fazia assim, ó. E não subia. E quando eu subia, ele não subia o suficiente para poder trocar o pneu, meu irmão. Aí com a força que eu fiquei encurvado, meu irmão, todo torto, na beira da rua. E aquilo foi extremamente doloroso. Agora você imagina uma mulher que fazia 18 anos, que ela andava assim, ó. Ela andava dessa maneira, fazia 18 anos. Então você imagina a situação que essa mulher vivia. Mas, contudo, todavia, Jesus estava ali para fazer o milagre da vida dela naquele dia. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está aqui nessa noite hoje também para fazer o milagre na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade, seja qual for a área da tua vida, Jesus, Ele é grande, Jesus, Ele é poderoso para fazer qualquer milagre que você precisa na sua vida, em nome de Jesus. Então é por isso que eu falei para mim, para você nessa noite, que quem faz muitas vezes o tamanho de Jesus parecer, somos nós, é a nossa perspectiva, é a nossa fé. Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado, pergunta que tamanho está a tua fé, meu irmão. Pergunta forte, meu irmão. Pergunta que tamanho está a fé, meu chapa. Tem que saber, irmão. Diga para ele assim, fala para ele assim, meu irmão. Se tu está sem fé, fala para ele assim, ó. Peça ao Senhor e Ele te concederá. Ele vai conceder, meu irmão. Agora o que Jesus quer da minha parte, da tua parte, é algo chamado sinceridade. Sinceridade. Porque muitas vezes nós arrotamos uma coisa, dizemos uma coisa, mas aquilo que nós fazemos, ou os nossos frutos demonstram outra coisa. Então Jesus está disposto a fazer qualquer milagre que nós precisemos, qualquer coisa que você precise, que eu preciso, Ele está disposto a realizar na minha vida e na tua vida. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos a ser sinceros com Jesus, a pedir a sua graça, a pedir a sua misericórdia, caso nós não tenhamos realmente essa fé o suficiente? Porque às vezes nós escutamos o irmão do lado, a irmã do lado, muitas vezes o irmão que chegou muito depois do que nós, sendo abençoado, prosperando, sendo curado, sendo liberto, e muitas vezes nós estamos na igreja há tantos anos e não alcançamos o nosso milagre. Muitas vezes por quê? Porque nós não temos a humildade de chegar diante do Senhor e reconhecer as nossas fragilidades. De chegar para Ele e falar para Ele: Jesus, eu não tenho fé. Muitas vezes, Senhor, eu tenho estado na tua casa, mas a minha fé não existe. A minha fé está fraca, ou estou totalmente sem fé. Estou sem força, estou sem ânimo, estou desanimado. Então Jesus, Ele tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida, que é que nós temos que crer nele. Nós devemos crer que realmente Ele pode fazer todas as coisas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Desliga esse fundo aí, por gentileza. Muito obrigado. Então, queridos, olha só que interessante, ó. Então nós vamos falar nessa noite sobre a grandeza de Jesus. Você já parou para pensar como Jesus é grande? Então, a Bíblia reconhece Jesus como grande pastor, como grande Deus, como grande Salvador, como grande Jesus Cristo. Então vejamos aqui alguns exemplos de que a grandeza de Jesus pode fazer em nossas vidas. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos lá. Jesus tem poder para resolver seus problemas. Gente,
não importa qual é o meu ou o teu problema. Não importa. Seja ele um problema familiar, seja ele problema espiritual, seja ele problema financeiro, problema profissional, problema de libertação, né? Tem pessoas que não conseguem se libertar. Então, seja qual for a área da minha vida e da tua vida, seja qual for o problema que estiver na minha vida e na tua vida, Jesus, ele tem poder para resolver. E não é sobre a questão da pessoa ficar se lastimando, ficar se perguntando: ah, Jesus, tu me amas, Jesus. Ele já provou que te ama, meu irmão. Ele já provou que te ama, dando a sua vida por mim, por você na cruz do Calvário. É a maior prova do amor de Deus, do amor de Jesus para a minha vida e para a tua vida, é o fato de ele ter se entregue naquela cruz. Sabe o que é morrer na cruz do Calvário? É se fazer de maldito. Ele foi crucificado como um maldito naquela cruz. E aquela maldição era para ter vindo toda ela sobre a minha vida e sobre a tua vida. Toda aquela maldição, Jesus colocou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos castigos, todos os nossos pecados. Ele colocou sobre si naquele momento que ele estava sendo crucificado na cruz do Calvário. E é por isso que Deus, a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente, gente. Deus o exaltou soberanamente. Então é por isso que, gente, no inferno, aqui na terra, tudo estremece diante do poder e da glória de Jesus. Então é por isso que não existe problema que Jesus não possa resolver na minha vida e na tua vida. Então entenda, Jesus tem poder para resolver os seus, os meus, os nossos problemas. Então, citando o exemplo dessa mulher, então Jesus está diante de uma pessoa, no caso uma mulher, cheia de problemas, gente. Então aqui mesmo dentro da igreja, quantas pessoas, gente, tem problemas aqui na igreja? Vou perguntar nessa noite, só por perguntar. Mas quem tem problema, levante sua mão. Quem tem problema, levante sua mão. Quem tem muitos problemas na sua vida, levante sua mão, irmão. Eu quero é ver quem não tem problema, meu irmão. Quem vive uma vida maravilhosa, quem vive uma vida... Lógico, nós cristãos vivemos uma vida maravilhosa pela fé, e nós cremos que na hora certa, no momento certo, Jesus vai resolver todos os nossos problemas, sim ou não? Mas não significa que nós não tenhamos problemas. Não significa que nós não passemos por dificuldades. Não significa que de repente que uma enfermidade pode chegar na minha vida ou na tua vida, enfermidade. Mas Jesus, ele é poderoso para curar a enfermidade em nome de Jesus, amém? Olha que interessante, gente. Então há muitas pessoas com enormes problemas hoje em dia, mas o duro é que não são notadas, né, gente? Muitas vezes, de repente, você fala até assim: rapaz, já vi muitos pastores pregando aqui na igreja, mas ninguém nunca teve a coragem de ir até onde eu estou e chegar assim: meu filho, você está passando por algum problema? Muitas vezes você já até falou assim: ninguém me nota aqui nessa igreja, ninguém me vê aqui nessa igreja, ninguém sabe, ninguém nem imagina o que se passa na minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe. E Jesus, ele está interessado naquilo que você tem passado. Jesus ele é extremamente interessado na tua vida, meu irmão, minha irmã. O homem e a mulher, por exemplo, aqui na igreja, a pastora pode ser falho, gente, né? Existe situação, pastor, mas ela pode ser falha, na situação assim, de dizer assim, se você não chegar até ela e falar assim: minha pastora, me acorde, me ajude, minha pastora, eu estou passando por isso. Se você não chegar até ela e falar, ela não vai saber não. Tem gente que fala assim, ó: eu vou para outra igreja. Eu vou para outra igreja porque aqui ninguém me vê. Eu vou para outra igreja porque ninguém me nota.
Ninguém sabe o que eu passo, ninguém chega para perguntar o que eu passo. Ninguém sabe mesmo não, meu irmão. Eu não sei o que tu passa. Se tu não chegar e contar para mim, eu não vou saber. Se tu não chegar e contar para a pastor, tu não vai saber. Se tu chegar e contar para a pastor, mas tu não vai... Ninguém vai saber, gente. Mas Jesus, Ele sabe o teu problema. Ele sabe o que tu tem passado. Ele sabe onde é a tua dor. Ele sabe aquilo que tem afligido a tua vida. Ele sabe. E Ele é extremamente, como eu falei agora há pouco, Ele é extremamente interessado no teu problema. E mais, você não está sozinho diante desse problema. Ele está contigo diante desse problema. Enquanto as pessoas muitas vezes, quando está ali por cima da carne seca, eita! Mas quando o caldo começa a entornar, meu irmão, quando o negócio começa a ficar difícil, quando para de comer filé mignon todo dia e começa a comer ovo frito, aí o negócio fica diferente. Aquele monte de gente vai se afastando. Mas Jesus, Ele não se afasta da minha vida nem da tua vida, querido. Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai te abandonar. Você pode estar passando pela sua maior escassez, pelo momento mais difícil na tua vida, mas Jesus nunca vai te abandonar. Você pode estar certo que se você dobrar o seu joelho na beira da sua cama, Jesus vai estar atento a todas as tuas orações em nome do Senhor Jesus. Amém? E Ele está pronto a resolver todos os meus problemas e todos os teus problemas. Então olha que interessante, ó. Então há muitas pessoas com enormes problemas hoje em dia, mas o duro é que não são notadas. Todavia, o fantástico, maravilhoso é que Jesus viu essa pessoa. Então quantos anos, gente, essa mulher estava ali com aquela, andando assim, ó. Não vou nem fazer muito aqui ainda, agora eu fiz, eu quase não voltava. Deu cãibra na barriga. Deu cãibra na barriga. Eu não vou mais nem fazer, meu irmão. Mas imagina só. Aquela mulher andava ali, tipo assim, ninguém não estava nem aí para ela. Só já se acostumaram a ver a situação, tipo assim. Mas Jesus viu a situação dela. Ela estava dentro daquela sinagoga, Jesus pregando no sábado ali, fazendo milagre no sábado, e de repente aquela mulher estava ali e Jesus viu ela naquela situação. É por isso que nunca diga assim, ó, nunca podemos dizer, ninguém não está nem aí para mim. Ele está. Ele está muito preocupado com a tua vida e com a minha vida em nome de Jesus. Ele sabe de todas as nossas necessidades, querido. Ele sabe. E quando você estiver passando por dificuldade, clame a Ele. Peça a Ele. Ore a Ele. Louve a Ele. E Ele fará um milagre na minha vida e na tua vida. Amém, queridos? Então olha que interessante, ó. Então, o fantástico e maravilhoso é que Jesus viu essa pessoa, chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa doença. Você sabe a grandeza que é de Jesus? Ele simplesmente falou para ela, ele não foi lá, colocou a mão, sai enfermidade, não, ele só falou: mulher, ó, vem aqui, está livre agora, em nome de Jesus, está livre agora, você está livre, em nome de Jesus, porque Ele é Jesus, né? Mulher, está livre, você está livre a partir de agora. Acabou, meu irmão. A mulher, imediatamente, a mulher que andava encurvada, aquela mulher se endireitou completamente. E o interessante, sabe o que é, a igreja do Senhor? É que quando Jesus, Ele faz a obra, Ele não faz a obra pela metade. Jesus faz a obra completa. Não tem essa de dizer assim: ah, pastor, eu pensei que eu tinha sido curada. Eu pensei. Não, irmão. Se Jesus fez a obra, Jesus fez a obra. Não existe, para Jesus não existe meio milagre para Jesus. Sabe quem faz isso? Quem faz o meio milagre é o Satanás. As pessoas vão lá nas macumbas por aí, os caras lá têm uma enfermidade, pede lá o Satanás curar, o Satanás faz uma cura para enganar aquela pessoa e para prender aquela pessoa lá naquele jugo, naquela prisão. E se ele se afastar, ele adoece novamente. Com Jesus é diferente. Se Ele cura a minha vida, se Ele cura a tua vida, Ele curou e pronto, e acabou. Você entende isso? Então a cura de Jesus, ela é completa. Então olha que interessante, gente.
Então ele chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre dessa doença. Então a grandeza de Jesus se encaixou perfeitamente no tamanho da sua necessidade. Então qual era a necessidade daquela mulher naquele momento, gente? Qual era a necessidade dela? Talvez não fosse uma necessidade financeira, talvez não fosse uma necessidade profissional, não fosse uma necessidade espiritual, mas era uma necessidade de cura. Ela precisava de saúde na vida dela. Ela estava enferma. 18 anos, igreja. 18 anos. Não são 18 dias. Não são 18 minutos. Não são 18 horas. 18 anos. Aquela mulher andou encurvada. Mas aquele momento, a grandeza de Jesus se manifestou na vida dela e se encaixou perfeitamente no tamanho da sua necessidade. Então não existe empecilho, não existe dificuldade para aquilo que está na minha vida e na tua vida, aquilo que está te deixando, te trazendo dor, aquilo que tem trazido desânimo, tristeza. Jesus, ele pode se encaixar perfeitamente e resolver o teu problema, o meu problema, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Ponto 2. Só Jesus tem poder para levar você até Deus. Só Jesus tem poder para me levar e te levar até Deus. Somente Ele, gente. Não existe outro mediador, não existe outra pessoa que possa me levar, que possa te levar até Deus, se não for a pessoa bendita de Jesus. Coloca aí versículo 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquela mulher de um ponto de sofrimento, de dor, quando ela se endireitou, ela passou o quê? A glorificar a Deus. Então naquele momento que ela se endireitou, que houve a cura dela, Jesus a levou até Deus. Ela começou a glorificar a Deus a partir daquele momento. Ela começou a crer com certeza que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Você entende isso? Quantos aqui de nós aqui, quantos de nós aqui chegou na igreja desacreditado, chegamos na igreja enfermos, doentes, endemoniados, possesso, endiabrado, encapetado, sujo, imundo, ceboso. Jesus me libertou, te libertou, nos limpou, nos purificou, nos deu saúde, e através de Jesus nós começamos a crer em Deus. Jesus nos levou até Deus, porque só Jesus pode fazer um milagre sobrenatural, o qual nós passemos verdadeiramente a crer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode me levar e te levar até o Senhor, igreja. Se não fosse Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então só Jesus pode me levar e te levar até Deus. Ele pode até usar um irmãozinho da igreja, se ele assim quiser, para chegar na tua casa, evangelizar, cuidar ali de ti um pouquinho, mas entenda isso. Quem está usando aquele irmão ali é Jesus. Está usando a vida dele para trazer a palavra para você. Porque o objetivo final sempre é ganhar vidas para Jesus. E essas vidas vão para Deus. Amém, igreja? Então olha que interessante, O versículo 3 declara que imediatamente após a mulher ter se endireitado, ela passou a louvar a Deus. Então antes aquela era uma mulher sem Deus. Então um espírito mau a mantinha doente havia 18 anos. Então, sem Deus, nós estamos vulneráveis a muitos espíritos da maldade. E isso é morte. É morte, isso é morte, não é vida. Não é verdade, irmãos? Então, uma pessoa sem Deus, por exemplo, o mundão lá fora, nesse momento está acontecendo o quê?
está acontecendo o carnaval, né? 5 dias de carnaval. É engraçado, para você ver como é que é a diferença. Às vezes a pessoa fala que os filhos das trevas da vez são mais brilhantes que os filhos da luz, né, irmão? Que às vezes nós dizemos assim: os filhos das trevas estão lá fora, lá pulando para o Satanás, e eles não se cansam, gente. É assim, ó. Não cansa, meu irmão. E o pior, sabe, o que eu acho mais engraçado, sabe o que é? É que muitas das vezes eu cansei de ver o pessoal saindo daqui de pé debaixo de chuva. Debaixo de chuva, irmão. É a noite todinha assim, ó. Tudo numa boa, sabe? Não tem cansaço. Amanhã não tem trabalho. Tudo certo. Não é verdade? E as pessoas não se cansam. E vão e voltam de a pé. E não tem cansado, tem esse negócio de cansaço. Ai, molhei minha roupa. Ai, irmão. Aí muitas vezes os crentes, olha os crentes, muitas das vezes, os crentes. Vai ter vigília, vai. Se chover, eu não vou. Se tiver chovendo na hora, vou não. Primeiro que eu não tenho sombrinha. Eu não tenho sombrinha. Não tenho carro para ir. Vou chegar na igreja todo molhado? Negativo. Deus tem que entender isso. Deus tem que entender que eu não vou. Então, você vê que interessante, né, irmãos? O povo de Deus que era para ser o povo mais desbravador, o povo mais sem medo. Ali viu, tá vendo o fogo ali? Eu vou pular dentro no fogo, eu vou tirar a vida dali, vou libertar para Jesus em nome de Jesus. Mas o que você vê mais hoje em dia é os crentes mole. Diga misericórdia. É verdade ou não é verdade? Então você vê como é que são as coisas, igreja do Senhor. Então você precisa entender que nós, eu e você, nós servimos um Deus todo-poderoso em nome do Senhor Jesus, igreja. Amém? Ele é o que dá o vigor, Ele é o que dá força para a minha vida e na tua vida. Se nós estamos ligados nele, verdadeiramente, igreja do Senhor, nós vamos ter força. Vamos ter força vital de Cristo na minha vida e na tua vida. Sim ou não, igreja? Vamos ter força, gente. Então, se o cristão é aquele cristão que não tem energia, que é um cristão desanimado, precisa rever os conceitos, ver onde é que está errado, porque alguma coisa tem errado, alguma coisa está de errado, algo de errado não está certo, tem uma coisa errada, porque se tinha que ter um ser destemido, né? Quando eu falo destemido é corajoso. Logicamente que eu não vou dizer para você assim: pastor, quer dizer então que a partir de hoje, então, se eu ver um carro e vamos jogar na frente do carro, o carro vai me atropelar? Não, né, irmão? É loucura, né, irmão? Pastor, então quer dizer então, o vizinho lá perto de casa tem 3 pitbull, vamos dar ele saltar e vou encarar com os peitos 3 pitbull. Vai nessa, meu amigo. Tu está tentando a Deus. Isso aí não é fé, não, isso é tentar a Deus. Você está entendendo? Porque Deus só vai livrar aquilo que nós não estamos prevendo. Um acidente, Deus pode livrar de um acidente, isso aí Ele pode fazer. Mas se eu sei que aquilo pode me causar um dano, e eu vou lá só para mostrar que eu tenho fé, eu estou tentando a Deus, eu vou quebrar a cara. Deus, ó, aí daí para frente é contigo. É igual o cara que tinha um testemunho que ele dava que disse que perguntava assim: até quantos quilômetros Deus iria livrar? Até 80 km por hora. Mais de 80 km por hora já não é mais problema de Deus. Às vezes o cara quer ir no carro, quer puxar 100, 120 por hora no carro, 140, 160. Aí, não, porque Deus está aqui do meu lado, ó. Irmão, Deus só vai livrar até os 80. Passou de sair, já é algo meu ou algo teu. Diga misericórdia. Então, gente, então sim, né? Deus, nós estamos vulneráveis a muitos espíritos da maldade. Então isso é morte, não é vida. E como fazemos para chegar até Deus? A Bíblia diz que Jesus,
é o único caminho para o Pai. Coloca aí João, Evangelho de João, capítulo 14, 5 e 6. João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como nós ir por qualquer outro caminho. O único caminho que leva ao Pai é Jesus. Ele próprio declarou isso. Então ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Terceiro ponto, vai lá. Terceiro ponto. Não é fé das nações não, irmão. Já foi ontem. Diz terceiro ponto. Jesus tem autoridade em suas palavras. O que Jesus declarar, meu irmão, na minha vida e na tua vida vai se cumprir. Se Ele declarar na minha vida, na tua vida hoje, a tua cura, hoje tu será curado em nome de Jesus. Se Jesus declarar hoje que o milagre financeiro vai chegar amanhã, amanhã o milagre financeiro vai chegar em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Jesus tem poder, meu irmão. Tem poder. A palavra de Jesus, ela tem poder. Entenda isso. Coloca aí versículo 15. 13 e 15 de Lucas. Respondeu-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber água? Então, gente, olha que interessante. Jesus fez aquela cura no sábado. Muitas pessoas naquele momento glorificavam a Deus. A Jesus ficou todo mundo maravilhado com aquilo ali. Porque eu tenho certeza que, apesar das pessoas não estarem preocupadas com o problema daquela mulher, mas eles viam ela andando nas ruas, indo na sinagoga. O dia a dia dela eram 18 anos, eram 18 dias, não era uma moradora que estava chegando ali naquele momento, mas ela já residia ali provavelmente já nesses 18 anos. E de repente Jesus vai lá, cura. Muitas pessoas naquele momento passaram a crer em Jesus. Muitas pessoas naquele momento glorificaram ao Senhor Jesus. Mas, contudo, todavia, sempre tem um endemoniado, sempre tem um religioso no meio do milagre, no meio da cura. Sempre vai ter o incrédulo que se levanta contra, obstinado para tentar envergonhar de alguma forma. Mas Jesus foi quem envergonhou aquele homem que tentou ir de contra a cura daquela mulher. Por que, gente? Porque Jesus curou aquela mulher no sábado. E no sábado, diante da lei, não podia ser curado ninguém no sábado. Olha que interessante, né? Você vê que até hoje existe igreja que guarda o sábado. Até hoje existe igreja que guarda o sábado. Mas você observa, se você for observar na palavra de Deus, o próprio Jesus falou que ele não veio mudar a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. Nunca foi intenção de Jesus desfazer a antiga aliança. Nunca foi a intenção de Jesus veio para fazer isso. Ele veio para melhorar, para aperfeiçoar a antiga aliança, porque tinha alguns problemas na antiga aliança. Teve, e Jesus foi lá e aperfeiçoou a aliança. Por isso que hoje em dia nós vivemos na nova aliança através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então olha que interessante. Então Jesus curou aquela mulher no sábado, gente. Que crime foi naquela região, naquela época, diante dos religiosos. Mas Jesus foi lá e deu resposta nela. Coloca aí de novo aí 13, 15. Olha só, respondeu-lhe. Porém o Senhor disse, chamou aquele homem o quê?
de hipócrita. No sábado não desprende a manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água. É tipo aquela coisa, irmãos. Jesus foi lá e repetiu aquilo, porque ele disse para Jesus: olha, tem 6 dias na semana. Não podia ter trazido essa mulher de domingo a sexta-feira. Ela podia ter vindo atrás do milagre dela de domingo a sexta-feira. Aí Jesus quer dizer, em outras palavras, Jesus quer dizer então que no sábado você não desamarra, você não leva o seu animal, o seu boi, o seu jumento para beber água para ele, porque é no sábado. Então, ou seja, no sábado, o boi e o jumento, eles com certeza vão sentir sede. Ele vai desamarrar e vai levar para tomar água porque está com sede. Ou seja, está com necessidade. Ou seja, aquela mulher precisava daquele milagre naquele dia. Era naquele dia de sábado que aquela mulher precisava do milagre. Então não importa o dia, não importa a hora, Jesus vai fazer o milagre que você precisa. Jesus vai fazer o milagre que você está buscando, que você está orando. Ele vai responder a tua oração em nome do Senhor Jesus. Ele sabe onde é a tua dor. Ele sabe onde está o teu problema. Ele sabe onde está a tua dificuldade. Então para Ele não importa a hora, não importa o dia, não importa o momento. Ele vai fazer e ponto final. Então olha só que interessante. Um homem muito religioso, muito devoto, né? Ficou irritado porque foi o quê? Foi no sábado que Jesus curou a mulher. Então obcecado o quê? Pela lei. Ou seja, e por isso que muitas vezes Jesus chamava os fariseus, porque eles conheciam as escrituras. Só que eles eram hipócritas, porque eles falavam, mas não faziam. Era extremamente religioso. Então, uma pessoa religiosa, gente, é aquela pessoa que cobra dos outros, fala dos outros, mas se você for ver a vida dele ou a vida dela, ele faz pior do que aquele que está fazendo lá. Então é por isso que nós não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar. Nós temos que ajudar e não julgar. Se não puder ajudar, não julga. É o mínimo. Então olha que interessante, ó. Então ele era obcecado pela lei e achava que as pessoas deviam procurar a sua cura durante 6 dias e não no sábado. Então Jesus, com toda a sua autoridade que ele tem, e o resultado de todos os seus oponentes ficaram o quê? Eles foram envergonhados. Coloca aí versículo 17. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 17 está ali. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram o quê? Envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Não tem jeito, igreja. Pode ter um religioso aqui, pode ter um malfeitor acolá, mas o nome do Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus, amém? Olha só, então estará alguém se opondo à sua cura essa noite? Haverá alguém contrário à sua libertação, livramento, salvação? Há alguém lhe desejando mal? Então olha só, ouça, Jesus fala com autoridade. Você vai ser abençoado, você vai ser salvo, você vai ser curado. Envergonhados ficarão os seus oponentes em nome de Jesus. Por mais que alguém tente lhe envergonhar, tente selar palavras negativas contra a tua vida, maior é aquele que está na minha vida e na tua vida do que aquele que está lá no mundo, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Então a grandeza de Jesus está revelada para você. Então o que nós temos que fazer é o quê? Tomar de posse. Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Você já está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus.
Mas Deus disse que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então basta só você fazer o quê? Tomar posse. Tomar de posse. Cada um de vocês. Daqui da frente da pastora da minha vida até o último que está lá atrás da igreja lá. Tome de posse da palavra de Deus na tua vida em nome de Jesus. Então a grandeza de Jesus está revelada para você. Então esta é uma grandeza que se encaixa perfeitamente na sua necessidade. Receba na tua vida em nome de Jesus, amém? Fica de pé nessa noite, aplaude o Senhor bem forte com alegria, amém, igreja? Aleluia! Glória a Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado nessa noite, aleluia. Isso aqui nessa noite para resolver os meus problemas, os teus problemas. Agora sim, entenda bem. Jesus, Ele não quer ser uma caixa de sabão para a minha vida e para a tua vida, não. A caixa de sabão é o quê? A caixa de sabão, você abre a caixa de sabão, você usa e depois joga fora. Jesus não quer ser a caixa de sabão, Ele quer ser o Senhor da minha vida e da tua vida. Ele quer ser o Senhor. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida por completo, igreja do Senhor, em nome de Jesus, para que o milagre venha ocorrer na minha vida e na tua vida. Quero que você vá falando com Deus neste momento agora, em nome de Jesus, e que você entenda que o milagre do Senhor está chegando na minha vida e na tua vida. O que você tem que fazer é crer. Jesus está olhando neste momento, Ele sabe o teu problema, Ele sabe as tuas lutas, Ele sabe as tuas dificuldades. Em nome de Jesus, o milagre irá alcançar a tua vida para a glória do Senhor.